Paz do Senhor, amados e queridos ouvintes, que vos cumprimento é o seu irmão em Cristo, presbítero Telmo. Estaremos convosco, amados e queridos ouvintes, trazendo uma porção da Palavra de Deus e orando em seu favor. Muito bem, amados ouvintes, encontro-me com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus aberta no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 31, que nos diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai. Muito bem, amados ouvintes, estamos diante da Palavra de Deus. Vemos aqui o evangelista Lucas relatando esta passagem, este ocorrido durante o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, cumprindo com a vontade do seu Pai, o Deus Pai que enviou o seu Filho, o Deus Filho a este mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, quando chegou, ou seja, Jesus, quando iniciou o seu ministério, primeiramente ele foi até o Rio Jordão e ali esteve diante de João Batista para ser batizado nas águas do Rio Jordão. Agora, João pregava dizendo: Olha, eu vos batizo com água para o arrependimento dos pecados. Depois de mim vem aquele que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele tem a pá na sua mão, que limpa a eira. O trigo ele recolhe para o seu celeiro, mas a palha ele lança no fogo para ser queimada. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus, descendo ali até o Rio Jordão, se colocou diante de João Batista para ser batizado nas águas. Aí João Batista disse para Jesus: Olha, Senhor, eu que careço de ser batizado por ti, e vem o Senhor a mim para que eu lhe batize. E ali João não queria batizar Jesus, porque João pregava que ele batizava para o arrependimento dos pecados. E aí ele olhou para Jesus e disse assim, ele clamou e disse para a multidão: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus não tinha pecado. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Ele continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi só naquele momento que João Batista falou: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e naquele momento Jesus tirou todo o pecado do mundo. Não, não foi assim. Houve um processo. Mas Jesus estava diante de João Batista para cumprimento da justiça de Deus, ou seja, cumprimento da vontade de Deus. Tanto é que tanto João insistia e se negava a batizar Jesus, que chegou um momento que Jesus teve que dizer para ele: Olha, João, deixe que por agora se cumpra a justiça de Deus, a vontade de Deus. E ali então João concordou em batizar Jesus para o cumprimento da justiça de Deus. Então não era somente aquele batismo para arrependimento dos pecados, muito mais além disso, Era um batismo para o cumprimento da justiça de Deus. Hoje nós batizamos os novos convertidos, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, hoje são batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus nos ensinou a fazer. Não foi como Pedro ensinou, não foi como Paulo ensinou, não, nós batizamos conforme Jesus ensinou. Talvez você esteja batizando aí, ou seja batizado conforme Paulo mandou, conforme Pedro mandou. Não, nós batizamos conforme Jesus ordenou que fôssemos batizados. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e como o próprio profeta João Batista profetizou e anunciou e ensinou, dizendo que o batismo é para o arrependimento dos pecados.
Jesus mesmo fala que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Então você veja aqui, amados ouvintes, que estamos diante de um texto que acabei de ler, onde Jesus, após ele descer até o Rio Jordão, ser batizado nas águas, para o cumprimento da justiça de Deus, ele foi para o deserto, levado pelo Espírito de Deus, é claro, ao deserto para ser tentado, e ali Satanás tentou Jesus, depois de 40 dias em jejum, ali Jesus venceu as tentações, retorna para o meio da sociedade, ou da cidade, lá da aldeia, e Jesus entra numa sinagoga. E ali ele abre, então, a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, se não me falha a memória, capítulo 61, versículo 4, onde ali a palavra de Deus diz que, ali o Senhor leu assim, que está escrito ali, eis que o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para apregoar boas novas e liberdade aos cativos. Então ali Jesus, como homem, ele estava dizendo, ele disse, esta palavra se cumpriu hoje diante de vós. Então Jesus, ele recebendo a unção de Deus, o Espírito dele como homem, é claro, recebendo o Espírito de Deus sobre a sua vida, para quê? Para fazer a vontade do Pai, para então ali começar o seu ministério. Então ali Jesus passou a pregar, passou a ensinar, e todos aqueles que ouviam Jesus ensinar, eles não ouviam conforme os pregadores da sua época. Ele não ouvia Jesus pregar conforme aqueles homens que pregavam a palavra de Deus naqueles dias. Porque Jesus começou pregando e continuou pregando e sempre pregou com poder e com autoridade. E todo lugar que Jesus ia, através da sua pregação, através do seu ensinamento, muitas vidas eram curadas, muitas pessoas eram libertas de espíritos malignos, de enfermidades malignas, seja a lepra, seja a paralisia, seja a cegueira, a mudez e a surdez. E Jesus continua dizendo na sua palavra, e essa palavra não foi revogada, não foi mudada. Talvez alguém queira mudar, mas está errado fazer isso, vai pagar preço por isso, quem sabe vai perder até a própria salvação por isso, mas Jesus disse que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Não é no nome de Pedro, de Tiago, de João, de Maria que se expulsa demônio, mas se expulsa demônio no poder e na autoridade do nome de Jesus. Jesus nos comissionou para isso, Jesus nos deu essa autoridade para expulsar demônio. Não é dom para expulsar demônio. Com dom não se expulsa demônio, se expulsa demônio com a autoridade de Deus. Jesus me disse que há certas castas de demônio que não saem a não ser com jejum e oração. Então o jejum e oração também está junto. Tem que estar junto na vida daquele obreiro, daquela obreira, aquele pastor que vai orar por alguém que está endemoniado, que está perturbado, que está possesso de demônios. E onde quer que Jesus andava, ali havia pessoas endemoniadas, até na sinagoga, até dentro da igreja. Sinagoga é uma igreja. E Jesus entrando numa igreja, numa sinagoga ali em Cafarnaum, uma cidade da Galileia, onde Jesus ensinava todos os sábados ali Jesus foi admirado pela sua doutrina, pelo seu ensinamento, pela palavra que Jesus pregava e a forma como ele pregava, que era com poder e com autoridade. Até então, eles não tinham visto isso, não tinham ainda observado ou sentido diante daqueles outros pregadores que também tinham a palavra de Deus em suas mãos e que ensinavam o povo a obedecer às leis do Senhor. Mas agora Jesus vem e começa a pregar com poder e com autoridade. Até mesmo naquela sinagoga ali em Cafarnaum, quando Jesus entra nessa oportunidade, havia um homem que tinha ali um espírito de demônio, um espírito imundo. E esse demônio, naquele homem aquele homem que estava possuído por esse demônio começou a clamar. Começou a exclamar em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vocês vejam, amados ouvintes, que Satanás sabe quem era Jesus, sabia quem era Jesus. O povo ainda não sabia, o povo ainda tinha dúvida. Até os próprios discípulos de Jesus, muitas vezes, tinham dúvida. Lá quando Jesus estava em alto mar, no barco, ali Jesus mandou o mar se acalmar daquela tempestade, o vento se acalmar. E ali os discípulos perguntaram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os próprios discípulos ainda tinham dúvida a respeito de quem era Jesus. Mas olha bem que aqui Satanás não tinha não. Satanás sabia quem era Jesus, sabia que ele era o Filho de Deus, que era o Santo de Deus,
Olha só, Satanás aqui confessando na boca daquele homem. Não era o homem, mas era, né, Satanás na boca daquele homem. Então você veja, amados ouvintes, hoje, quase 2000 anos que Jesus começou o seu ministério. Provavelmente Jesus começou o seu ministério com 27 ou 30 anos. Foi até os seus 33 anos. Hoje nós estamos em 2024, então está se completando quase 2000 anos que Jesus trouxe o Evangelho, começando por João Batista, o profeta João Batista, e Jesus continuando, pregando as boas novas do reino. E ainda hoje você ainda está em dúvida. Ainda hoje a humanidade está em dúvida de quem é Jesus, de quem é o Salvador. Está em dúvida ainda, ou até mesmo não sabe, não conhece, não lhe foi pregado, ensinado a respeito da salvação que Deus preparou para mim e também para você. Mas eu digo para você, amado ouvinte, Satanás sabe disso. O diabo sabe. E ele anda aí, ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor da terra, espiando os seus moradores, espiando aquele que é crente e também aquele que não é crente. Aquele que aceitou Jesus, mas também aquele que não aceitou. Aquele que faz a vontade de Deus, mas também aquele que não faz a vontade de Deus. E ele não perde as oportunidades de nos enganar, de ludibriar, até mesmo de roubar, matar ou até destruir, com a minha ou com a sua vida. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Por isso os demônios se sujeitavam a ele, porque Jesus tinha poder, Jesus tinha autoridade. E essa autoridade Jesus deu a nós também, através do seu comissionamento. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus falou, aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço, e fará obras maiores ainda, porque eu vou para junto do Pai. Hoje nós continuamos pregando com poder e com autoridade. Poder de Deus, autoridade de Deus, palavra é de Deus, então a autoridade é da palavra de Deus, e se a palavra é de Deus, então a autoridade é de Deus, não é de homem. Não é para que nome de homem venha aparecer, não é para que nome de homem venha a ser ovacionado, mas que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, que Ele receba o louvor, que Ele receba a glória, porque a autoridade é dEle, o poder é dEle, é para Ele. E é isso que nós devemos fazer, é isso que estamos buscando fazer, a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus, anunciar que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma e que Ele também nos usa. Ele nos usa para isto. Jesus não tem ninguém aqui na terra, a não ser eu e você, amado ouvinte, você que aceitou Jesus Cristo, você que se tornou um crente, um salvo em Cristo Jesus. Deus não tem mais ninguém aqui na terra, a não ser eu e você. Não somos a última bolacha do pacote, mas estamos aqui, fazendo a vontade de Deus. Por isso devemos nos posicionar com este poder, com esta autoridade de Deus, para continuar pregando, para continuar anunciando a salvação, o arrependimento dos pecados, que todos possam se arrepender, que todos possam reconhecer os seus erros, seus pecados, suas transgressões, que todos possam se achegar a Cristo, para então se achegar a Deus, porque Jesus me disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por isso estamos aqui, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Jesus não deu conversa para o diabo. Jesus não ficou batendo papo, não ficou entrevistando o demônio. Mas na mesma hora, Jesus repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio lançou aquela pessoa, aquele corpo daquela pessoa, por terra, no meio do povo, e ali saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Então houve grande espanto entre todos ali, que uns falavam com os outros, dizendo, mas que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Então que a igreja hoje, que nós pregadores e pregadoras da palavra de Deus, que nós servos e servas do Senhor, nós que aceitamos a Cristo, nós que aceitamos a palavra de Deus, nós que aceitamos a salvação e até verbalizamos, confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Salvador e cremos no nosso coração que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas almas, que nós possamos continuar exercitando esse poder, exercitando esta palavra de autoridade e de poder, para que demônios sejam expulsos, para que doenças sejam expulsas e que almas sejam salvas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, amado ouvinte, aquilo que ela não permite,
que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Você que não aceitou a Cristo, aceite a Ele agora. Você que está doente, está enfermo, nós vamos orar em seu favor. Você que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor, reconcilia-te com o Senhor. Nós vamos orar em seu favor nesta oportunidade. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, rogamos a Ti, ó Deus, a cura, o milagre, a libertação sobre cada vida, cada lar, cada família que está na audiência desta programação. Aos de perto, também os de longe, ó Pai, onde não podemos mensurar, não podemos calcular quantas vidas estão sendo alcançadas, mas pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que vidas sejam transformadas, pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, que haja cura, que haja livramento, que haja libertação sobre cada vida, cada lar e cada família, ó Pai. Estende as vossas mãos de misericórdia, abençoando aqueles que estão Te aceitando como único e suficiente Salvador, escrevendo o nome deles no livro da vida lá no céu, também aqueles que estão reconciliando contigo, que haja, meu Deus, o perdão, que haja mais uma oportunidade, Senhor, que a Tua boa mão esteja estendida, libertando vidas, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Muito bem, amados ouvintes, somos gratos a Deus pela vossa amável sintonia. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua querida família. Quem se despede de todos, seu irmão em Cristo, presbítero Telmo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.